Bom, vamos lá. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a adesão leucocitária e a transmigração, tá? Então, basicamente, a gente viu, né, no último vídeo, a gente falou sobre o que acontece, né, os efeitos vasculares. Então, lembra, a gente falou lá do vaso sanguíneo. Quando a gente tem inflamação, a gente tem um aumento do vaso sanguíneo, né, vasodilatação. Então, você tem um aumento do fluxo, aumento do comprimento, aumento da pressão osmótica, enfim, né? E aí você tem os eventos celulares, que são o quê? É o processo que a gente chama de quimiotaxia. Então você tem um leucócito saindo da célula e indo lá para o tecido lesionado. Tá? Então esse processo aqui a gente chama de quimiotaxia. E nesse vídeo a gente vai focar bastante nessa quimiotaxia. Então a gente vai ver o que acontece, quais são as etapas da quimiotaxia e quais são as proteínas, quais são as moléculas, os receptores envolvidos nesse processo. Beleza? Então, basicamente, quando a gente fala aqui, só em relação ao conceito, né? Então, quando a gente fala em quimiotaxia, a quimiotaxia se refere à saída dos leucócitos, a saída do leucócito dos vasos rumo ao local da lesão, rumo ao tecido lesionado, certo? Então aqui basicamente a gente tem um vaso sanguíneo, tá? Então imagina que isso aqui é um vaso, beleza? E aí a gente tem o que faz com que os leucócitos, né, o que atrai os leucócitos até o local da infecção, né? Então aqui eu vou fazer um desenho aqui para tentar ilustrar isso. Deixa eu diminuir esse vaso aqui que está muito grande. Só dar uma ajeitada aqui no espaço. Beleza. Então basicamente aqui, né, a gente tem os nossos macrófagos, certo? Os macrófagos, eles são células de defesa, né? Porém os macrófagos, eles ficam fora dos vasos sanguíneos. Lembra, a gente tem dois tipos de células que ficam fora dos vasos sanguíneos. Uma delas é os macrófagos e as outras são os mastócitos, né? E os macrófagos, basicamente, quando a gente tem uma inflamação, como eles estão presentes nos tecidos, tá? Então os macrófagos eles estão presentes principalmente nos tecidos, eles são os primeiros a chegar naquele local que teve a inflamação, certo? Então eles chegam primeiro, eles já estão ali, né? E aí o que eles fazem? Os macrófagos, basicamente, eles vão liberar as citocinas, deixa eu fazer de vermelho. Então os macrófagos eles vão liberar as citocinas, certo? E aí a gente tem diferentes tipos de citocinas, né, que a gente chama de agentes quimiotáticos. Então o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que os chamados agentes quimiotáticos, certo? Então o macrófago vai liberar, né? No caso do macrófago, a gente vai ter aqui as citocinas, mas os agentes quimiotáticos, eles são vários, né? Então a gente tem, por exemplo, as citocinas, né, liberadas ali pelo macrófago. A gente tem as quimiocinas, certo? E a gente também tem toxinas. As toxinas, elas são subprodutos bacterianos, certo? Então, elas são produzidas por bactérias. Então, basicamente, né, existem outros também, mas esses são os principais agentes quimiotáticos. As citocinas e as quimiocinas e as toxinas produzidas pelas bactérias. As quimiocinas e citocinas são o que a gente chama de marcadores inflamatórios, né, que é aquele exemplo que a professora usa do carinha do avião. Né? Então eles vão meio que mostrar que está tendo uma inflamação, né? Eles vão dar início a essa resposta inflamatória e a partir deles a gente vai ter a chegada dos leucócitos. Mas basicamente o que eles fazem? Né? Então aqui a gente tem um conjunto de citocinas, né? Então aqui são várias citocinas, que a gente acabou de ver o que elas são, já falou sobre isso. As citocinas, elas vão como se fosse atrair os leucócitos, então é como se elas estivessem chamando os leucócitos. E o que acontece? Lá na nossa corrente sanguínea, a gente tem vários leucócitos circulando no meio do sangue. Tá? A primeira coisa que acontece com os leucócitos é o que a gente chama de marginação, ou seja, os leucócitos eles vão vir para a margem dos vasos. Tá? Isso aqui a professora não citou, mas só para a gente saber. Então a gente tem um processo que a gente chama de marginação, que é a saída do leucócito lá do centro do vaso sanguíneo, né? Então ele estava vindo aqui no meio, ele vai para a periferia, ele vai para a margem. Tá? E aí a gente tem que os leucócitos, a primeira coisa que eles vão fazer é o rolamento. Tá? Então aqui basicamente a gente tem um leucócito, né? O que vai acontecer? Esse leucócito ele tem receptores, né, na membrana dele. Então aqui a gente tem, né, nesse leucócito glicoproteínas.
Vou colocar aqui, senão vai ficar muito grande. Lá na bioquímica, a gente viu que as glicoproteínas são o quê? São moléculas, né, que a gente tem ali, que são formadas por uma união entre carboidratos e proteínas, né? Glico de carboidrato, de glicose e proteína. Então, são moléculas glicoproteicas, tá? E essas moléculas glicoproteicas, elas vão se ligar a dois receptores presentes aqui no epitélio celular, tá? Esses receptores aqui, eles são chamados de selectinas, tá? Duas moléculas que funcionam como receptores, que são as chamadas selectinas. Então, esse pretinho aqui é a E-selectina. Por que E-selectina? Ela tem esse nome aqui de E-selectina porque ela está presente no epitélio celular, tá? No epitélio, aqui nesse tecido epitelial dos vasos. Por isso tem esse nome de E-selectina. E a outra é a P-selectina. Selectina. Que tem esse nome porque ela também fica muito presente nas plaquetas. Então a gente tem uma grande quantidade dessa P-selectina na membrana das plaquetas ali. Então, basicamente, essas são as duas selectinas que a gente tem, tá? Então, a primeira etapa, né, dentro desse ciclo que a gente viu de adesão e transmigração do leucócito é a etapa de rolamento, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer é o que a gente chama de rolamento, certo? O que é o rolamento? O rolamento é a ligação dos leucócitos às selectinas. Então, o ligamento vai acontecer por conta das selectinas, certo? Então, o leucócito ele vai se ligar a essas selectinas e aí ele vai estar aderido. Depois disso, ele vai se aderir à parede. Mas primeiro ele vai rolar, certo? Nesse epitélio. E aí, nos leucócitos, uma outra coisa que a gente também tem, a gente tem um outro receptor, que é um receptor de integrinas, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de integrina. Essas integrinas, imagina que elas são como se fosse uma âncora, tá? Por que como se fosse uma âncora? Porque elas vão fazer a ancoragem, elas vão fazer a adesão do leucócito na parede do vaso, certo? Então, primeiro o leucócito faz o rolamento, depois ele vai se ligar aqui, ó, vou fazer aqui, as integrinas da célula. Então, a gente tem as integrinas na célula também, tá? Então, lá na membrana celular a gente tem essas integrinas e aqui a gente tem a integrina do leucócito. O que ele vai fazer? O leucócito está lá rolando, né? Ele vai continuar o seu rolamento através da ligação dele com as selectinas, né? Então, vou desenhar aqui a selectina de novo. Então, a gente tem a selectina E, a E-selectina e a selectina P, né? Então, o leucócito vai lá, se liga com elas e ele segue o seu rolamento. E aí ele vai se ligar com essas integrinas. Então aqui a gente tem uma relação ligante-receptor, né? Então o leucócito ele se liga com essa integrina, né? Então a gente tem a integrina do leucócito se ligando com a integrina da célula. E aí a gente tem um mecanismo de adesão, tá? Então aqui a gente tem a adesão, ou seja, o leucócito ele vai ficar grudado ali nesse epitélio, tá? Não nessa célula, mas ele vai grudar nessa parede do epitélio. E aí a gente tem a segunda etapa. Então, a primeira etapa a gente viu que é o rolamento. A segunda etapa a gente chama de adesão. E essa etapa de adesão ela vai ocorrer por conta da ação das integrinas, certo? E aí outra etapa que a gente tem é a transmigração, né? Que vai acontecer por conta da ECAM1. Então, lembra que a gente viu? Ó, vou fazer um esqueminha aqui. Então, ó, vou fazer um buraco aqui nessa célula. Na verdade, entre as duas células, tá? Deixa eu colocar essas integrinas aqui mais para baixo, senão elas vão me atrapalhar. Então, ó, aqui entre essas duas células, antes deixa só eu... Vamos lá. Entre as células, a gente tem um espaço. Então, se a gente for ver aqui, ó, aqui eu fiz, isso aqui são células epiteliais, né? Então a gente tem as células epiteliais do epitélio, né? E entre essas células a gente tem um espacinho, tá? Ó, pode ver que em todas as células quase tem um espacinho. Esse espacinho aqui é chamado de junção intercelular. E aqui nesse espacinho a gente tem o quê? A gente tem aquela matriz extracelular. Então a gente tem o líquido extracelular. Então a junção intercelular, né? Enfim, é o espaço que tem entre as células. Tá? Então eu tenho uma célula aqui. Aí eu tenho um espaço que não tem nada e eu tenho outra célula. Um espaço que tem líquido e tem outra célula. Tá? Isso é a junção intercelular.
Então imagina que o leucócito, né, o leucócito está lá, né, continua o rolamento dele, ó, então ele continua rolando, continua ligado às integrinas, e aí o leucócito ele vai fazer o quê? Aqui a gente tem o PK1, né? O PK1 são proteínas, são moléculas que elas vão se ligar ao leucócito, tá? Elas ficam expressas aqui nessa célula, como se fossem umas, sei lá, umas mãozinhas, né? Elas ficam expressas aqui nessas células. E aí o que elas fazem? Quando o leucócito está passando por aqui, então o leucócito está passando, elas vão se aderir ao leucócito, certo? Elas se aderindo ao leucócito, o que vai acontecer? A gente vai ter que o leucócito ele vai começar a infiltrar, ele vai começar a se infiltrar aqui por essa junção intercelular. Então o leucócito ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Ele vai começar a se infiltrar por essa junção intercelular por conta da ação dessa PK1. Beleza? Então aqui a gente tem várias PK1 e aí o leucócito ele vai fazer esse processo que a gente chama de transmigração. Então a PK1 ela é uma enzima importante porque ela é produzida principalmente pelos linfócitos mediante uma inflamação. Então quando a gente tem inflamação a gente tem a produção da PK1 e basicamente ela vai grudar na membrana do leucócito. Então aqui ela gruda na membrana do leucócito e aí a gente tem que uma vai se ligar com a outra e elas vão meio que puxando, uma vai puxando a outra. E aí a gente tem um rompimento dessa membrana aqui. Então lembra que aqui eu tinha uma membrana, né? O que acontece com essa membrana? Ela rompe, beleza? E aí o leucócito ele faz o que a gente chama de transmigração. Ele vai transmigrar, ele vai atravessar essa parede do vaso. Tá? Por que é importante o leucócito atravessar entre essa junção intercelular? Para a gente não ter dano na célula. Então imagina aqui, ó, eu tenho duas células, né? E aí eu tenho o meu leucócito. Se o meu leucócito tentasse passar por aqui, aí ia romper a membrana da célula, a célula ia morrer. Então o leucócito ele passa entre as duas células, certo? Por conta da PK1. Beleza? Então é isso, de modo bem geral. E aí a gente tem a terceira etapa acontecendo, que é a transmigração. Então terceiro a gente tem a transmigração, que é a passagem do leucócito por essa membrana. Ele vai romper essa membrana e vai passar para o líquido intersticial ali. Vai passar para o interstício. Então ele saiu do vaso e foi para o interstício. Isso acontece por conta da PK1, beleza? Que é um tipo de imunoglobina, tá? PK1. Então ela é um tipo de imunoglobina, beleza? E basicamente é isso. E aí a gente tem que esse leucócito, uma vez que ele chegou aqui, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer fagocitose. Fagocitose de quem? Dos micróbios, né? Então imagina que aqui a gente tem vários micróbios, tá? Então isso aqui são micróbios. Os micróbios podem ser substâncias produzidas por bactérias, podem ser, né, são micro-organismos, né, que causam lesão à célula, que causam essa inflamação. E aí esses micróbios que estão aqui causando essa inflamação, que são motivo, né, são estímulo para a gente ter inflamação, o que vai acontecer? A gente tem aqui, ó, o leucócito, ele vai para o local da lesão, né, através desse processo de quimiotaxia, que a gente já falou sobre. A gente tem a quimiotaxia. E aí quando ele chega aqui, o que ele vai fazer? Ó, aqui está o meu leucócito. O leucócito ele vai fagocitar esse micróbio, certo? Agora como que ele vai fazer isso? Então a gente viu que a fagocitose ela também vai ter três processos. Tá? Então vou colocar aqui do lado. A fagocitose. Basicamente, no primeiro processo da fagocitose, a gente tem o reconhecimento do agente ali. Tá? Então a gente vai ter o reconhecimento. Como que acontece esse reconhecimento? Através de umas moléculas que a gente chama de opsocinas. Então aqui a gente tem as opsocinas, tá? Opsocinas. Essas opsocinas, elas também são sintetizadas por conta da inflamação, certo? Então durante a inflamação a gente tem a liberação dessas opsocinas, que são marcadores inflamatórios também. Então elas vão se ligar aqui aos micróbios e é como se elas iluminassem os micróbios. Então imagine que está lá tudo escuro, você ligou uma lâmpada em cima do micróbio. Basicamente é isso. Então ela vai sinalizar para o leucócito que ele tem que degradar esse micróbio aqui. E aí o que vai acontecer? O leucócito, né, basicamente ele vai fazer esse processo aqui. Então ó, ele vai chegar lá pertinho do micróbio, né, e ele vai fazer uma projeção dos seus pseudópodes, né, como se fosse ali ao redor desse micróbio. Então ele vai projetar os seus
pseudópodes, né, que são aqueles pés falsos. E aí ele vai englobar, ou seja, ele vai como se fosse engolir esse micróbio. Então o micróbio foi lá para dentro dele. E aí o que a gente tem aqui dentro desse leucócito? Aqui dentro do leucócito a gente tem vesículas, né? A gente tem lisossomos, né? Enfim, dentre outros, que vão fazer a degradação desse micróbio aqui. Tá? Então aqui dentro do leucócito a gente tem enzimas degradantes, a gente tem substâncias que a gente chama de microbicidas. Essas microbicidas são formadas por cloro e água. Tá? Então a gente tem íons de cloreto, né? Que o nosso corpo utiliza para produzir esses microbicidas. A gente também tem espécies reativas de oxigênio, tá? Tudo isso dentro do leucócito. Aí essas enzimas, os microbicidas e as espécies reativas de oxigênio vão fazer a degradação desses micróbios aqui, beleza? Lá dentro do leucócito, lá no interior do leucócito. Então essa degradação vai acontecer no interior. Em alguns casos, quando a gente tem uma molécula muito grande, o leucócito não consegue englobar ela, ou seja, ele não consegue engolir a molécula para ele digerir. Aí ele vai liberar outros marcadores inflamatórios, então o leucócito, nesse caso, ele libera vários marcadores, várias substâncias, né? Como, por exemplo, as proteases, as elastases, né? Que a gente falou sobre lá na fisiopatologia da DPOC, por exemplo. E aí essas proteases, elastases, elas vão fazer o quê? Elas vão degradar esses micróbios. Tá? Então, quando ele não consegue degradar englobando, né? Ele vai liberar proteases, né? Então, vou escrever aqui, ele vai liberar proteases para degradar. Mas isso não vem ao caso, tá? Mas, basicamente, essas são as três fases. Então, a gente tem a fase de reconhecimento, né? Uma molécula importante para reconhecimento são as opsocinas, né? Que são marcadores inflamatórios. Aí, depois, a gente falou sobre o englobamento. E aí, a gente falou sobre a digestão ou destruição aí desses micróbios, dessas toxinas, enfim, desses agentes inflamatórios aí. Degradação. Então, basicamente, é isso que acontece, né, nesse processo de adesão leucocitária e transmigração. Uma coisa que é importante a gente saber, né, em relação ao leucócito, a gente já falou sobre isso na lesão crônica aguda, mas eu vou lembrar. Então, vamos lá. Na lesão não, na inflamação. Então, quando a gente tem uma inflamação aguda, né, que é uma inflamação rápida ali, né, que vai até ali uns 2 dias mais ou menos, a gente tem principalmente recrutamento de neutrófilos, beleza? Quando a gente tem uma lesão mais crônica, ou seja, a partir de 2 dias, né, de modo bem geral, a gente tem um recrutamento maior de macrófagos, né, que são os que já estão ali no tecido, os macrófagos, monócitos, certo? Então, os monócitos, para quem não lembra do último vídeo, eles são aquelas células que estão no sangue, eles saem do sangue, se juntam, né? E a gente tem vários monófagos formando um macrófago, beleza? Do lado de fora dos vasos sanguíneos. E a gente também tem os linfócitos, beleza? Então, esses são as principais células envolvidas na inflamação crônica e aqui na inflamação aguda. E aí, outra coisa que é importante é que na inflamação, né, o que acontece? Essas selectinas aqui, né, a gente aumenta a exposição dessas selectinas aos leucócitos. Tá? Então, a gente falou bastante sobre pacientes que têm uma deficiência de selectina, uma deficiência dessa PK1. Né? Então, o que acontece? Se o paciente ele tem uma deficiência, ele tem alguma deficiência, né, dessas moléculas aqui, então se o paciente ele tem uma deficiência, o que vai acontecer? Ele vai ter uma resposta inflamatória prejudicada, certo? Então, quadros inflamatórios para eles vão ser piores, porque ele vai ter menos, né, ou não vai ter, ou vai ter um menor recrutamento de células de defesa. Recrutamento de células de defesa, beleza? E uma outra coisa que a gente tem é que alguns fármacos, né, como por exemplo os corticoides, eles fazem o quê? Eles impedem, né, ali a expressão dessas selectinas nas células. E aí você não tem os leucócitos ligando às selectinas e aí você não tem o processo inflamatório. É o que é interessante em caso de doenças autoimunes, por exemplo, que você tem uma inflamação excessiva do corpo atacando ele mesmo. Tá? Então, de modo bem geral, é isso que a gente tem sobre a adesão leucocitária e esse processo de transmigração. Eu espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!